Oi, gente. Vim falar aqui um pouquinho com vocês, sem filtro, sem edição, sem maquiagem, sem nada, porque eu tô vendo assim uma onda que saiu agora do pessoal estar falando sobre comportamento de criança, sobre bater em criança, né? O que se deve fazer? Bati, apanhei e sobrevivi. E parece que as pessoas estão um pouquinho assim com uma preguicinha de raciocinar um pouco, né? Porque quando a gente está falando de criança, a gente está falando de alguém que não sabe como viver. Se adulto não sabe, imagina criança. Uma criança, quando tem medo, ela chora. Quando ela está insegura, ela chora. Quando ela não sabe resolver alguma coisa, ela chora. Quando ela está com raiva, ela chora. Tudo porque ela não sabe como lidar com tudo isso. E a única ferramenta que ela tem é expressar isso com um grito, se jogando no chão, chorando, se descontrolando, porque aquilo tá demais para ela. Então, para uma pessoa que não está conseguindo assimilar direito como lidar com seus sentimentos no momento que aquilo está acontecendo, é porque ela não tem maturidade. Mas como que você espera que ela entenda o que você quer passar quando ela toma um tapa? E aqui eu tô amenizando sem falar de pais que espancam, que machucam, que tira sangue da criança. Eu tô falando da que dá um tapa. Dá um tapa, provoca uma dor e quer que a criança não chore. Quer que a criança obedeça. Quer que a criança se controle. Que ensinamento você tá passando para uma criança dessa? Ah, mas eu apanhei. Ainda bem que eu apanhei. Se eu não tivesse apanhado, eu não seria a pessoa íntegra que eu sou hoje. Eu te digo que você é uma pessoa íntegra, apesar de ter apanhado, e não porque apanhou. Porque você apanhou e você é insegura ou insegura em alguma situação. Você apela para a agressividade quando perde o controle. Você, por muitas vezes, se torna uma pessoa tóxica. Então, o apanhar na sua infância não foi algo produtivo. Muito pelo contrário, você poderia ser uma pessoa muito melhor se não tivesse apanhado. Então, por que a gente vai olhar para uma criança e utilizar da covardia de você ser um adulto com força 100 vezes mais que uma criança, com autoridade sobre essa criança, porque a criança te obedece. A criança tem medo de você, porque você é o adulto, é o grande, é o forte. E vai querer ensinar alguma coisa para ela com tapa? Vocês já tentaram, antes de tudo, antes de qualquer coisa, na primeira vez, conversar? Mas conversar mesmo. Não é repreender. É conversar com calma, explicar a lógica das coisas, explicar por que pode, por que não pode. Já tentou? Já tentou uma vez? Já tentou duas? Já tentou 1000 vezes fazer isso, ao invés de dar um tapa? Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Qual que é a situação tão difícil e pesada e assim, extremamente complicada que uma criança está vivendo para ela fazer algo que te irrite, para ela fazer birra, para ela se jogar no chão, para ela não te obedecer? Vamos pensar um pouquinho como é difícil para uma criança fazer tudo isso, porque não tem lógica para ela a sua questão, porque você nunca sentou e conversou, você nunca pegou essa criança que está chorando descontroladamente, deu um abraço para ela se sentir segura e se acalmar e depois conversar. Não, uma criança está chorando, está fazendo birra, está fazendo algo que não é para fazer, você vai querer resolver com tapa e ainda não querer que a criança chore. E sem contar também, chorar é muito bom, chorar nos acalma. Eu, quando tô nervosa, eu choro, e aí depois passa, depois eu tô de boa. Aí eu consigo pensar e raciocinar para resolver as situações. Então por que uma criança não pode fazer isso? Criança não tem que apanhar não, gente. Nem criança, e quando chegar na adolescência, não reclama se você só resolveu as questões com a sua criança na base da agressão física, na base da violência. Tá bom? Vamos pensar nisso um pouquinho. Beijo pra vocês.